Bom, gente, falando um pouquinho mais sobre as indústrias de alimentos, né? O processamento de alguns alimentos é essencial para torná-los disponíveis ao consumo, né? Então, se alguns processos realizados pela indústria, muitos desses alimentos poderiam trazer riscos à saúde, não seriam palatáveis ou não seriam de fácil digestão, tá? Então, a industrialização desses alimentos, ela vai permitir o aumento da disponibilidade, né? Fazendo com que as pessoas possam ter um acesso, né, mais fácil, uma comida de qualidade, em quantidade, né, em qualquer momento do ano e em qualquer local, tá? Então, basicamente, a industrialização permite isso, né? Muitos alimentos industrializados, eles contribuem com vitaminas, minerais, nutrientes importantes para a nossa dieta, né? Como, por exemplo, né, aqueles alimentos como o sal iodado, as farinhas fortificadas com ferro e ácido fólico, né? E muitos alimentos com vitaminas, minerais, fibras, né? Proteínas e gorduras benéficas para a saúde, como os ácidos graxos insaturados. Então, esses produtos, né? Esses aditivos, muitas vezes são adicionados, né? No momento da industrialização, né? Como forma de, então, contribuir com esses nutrientes que são importantes para os seres humanos, ok? Bom, muitos alimentos, né, ao longo dos anos, né, e com a evolução da industrialização, eles ganharam algumas versões menos calóricas, né, outros com adição de proteínas, de fibras, de vitaminas e de minerais, né, então a indústria ela vai desenvolver desde aqueles alimentos enriquecidos ou fortificados, né, até aqueles alimentos que são para pessoas que possuem algum tipo de restrição, né, e precisam seguir dietas. Como exemplos, né, os alimentos para dietas, né, light, diet, alimentos sem glúten, alimentos sem lactose, né, então são produtos que são produzidos a partir da indústria de alimentos e são muito importantes hoje, né, para determinados grupos de pessoas, né? Claro que, né, temos os alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras e produtos químicos que, né, não seriam recomendados, né? Não é a parte mais saudável da industrialização, né? Mas também existem os produtos bons, né? Existem os dois lados da moeda, né, pessoal? Bom, gente, falando um pouquinho sobre os tipos de indústrias de alimentos, né? De acordo com a ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, né, a produção nacional, né, a ABIA, ela classifica, né, os alimentos, a produção de alimentos no Brasil em 20 setores, ok? Então, temos lá os setores dos alimentos calóricos e proteicos, as indústrias de açúcar, as indústrias de bebidas, tanto alcoólicas quanto não alcoólicas, tá? As indústrias de chá, de café, as indústrias de chá, temos as indústrias de carnes e embutidos e etc., outros derivados. Temos as indústrias de cereais, as de chocolates, cacau e balas, indústrias de condimentos de todos os tipos, né? As indústrias de produtos desidratados e produtos liofilizados, indústria de produtos dietéticos, né? Esses produtos especiais aí para dietas, né? Light, diet, sem glúten, sem lactose, tudo mais que a gente falou. As indústrias de frutas e legumes, indústria de laticínios e derivados, as indústrias de massas e biscoitos, tá? Indústrias de óleos, de gorduras, azeites, margarinas e maioneses. Temos também, gente, as indústrias de pescado e derivados, indústria de sopas e caldos, indústria de sorvetes, indústria de produtos supergelados, ok? E as indústrias afins, né? Que são aquelas indústrias que vão produzir os aromatizantes para os alimentos, os aditivos de alimentos, as embalagens para os alimentos, alguns tipos de matérias-primas, né, para alimentos e entre outros, né? Então, tudo isso, né, qualquer tipo de indústria de alimentos estará classificada, né, entre um desses 20 setores. Bom, falando um pouquinho, gente, sobre a BIA, né, que é a Associação de Indústria de Alimentos, que é a maior representante, né, da indústria de alimentos no Brasil hoje. Então,
a BIA ela vai sempre fornecer todas as informações que as indústrias de alimentos precisam e tudo mais, né? Então, tudo que está relacionado à indústria de alimentos sempre, né, está sob coordenação ali da BIA e tudo mais. Bom, essa associação, gente, ela traz, né, alguns relatórios anuais e tudo mais, alguns percentuais, que são interessantes para a gente conhecer aqui. Então, eu trouxe, né, alguns prints aqui desses relatórios que essa associação faz, né? Esse daqui é do relatório mais atual, que é o de 2019, né? Então, a indústria de alimentos, né, e bebidas no Brasil, né? Então, 58% de toda a produção agropecuária no Brasil é processada pela indústria de alimentos e bebidas, né? Quando a gente fala, né, 58%, né, isso é o maior valor, né, de produção que a gente tem no Brasil, tá? Então, a indústria de alimentos e bebidas, gente, ela é a maior geradora de empregos. Então, temos 36,1 mil empresas no setor, tá? De tanto de alimentos quanto de bebidas, dentre esses setores, né? Aqueles 20 que a gente classificou, que a gente já falou, tá? Temos, gente, 1,6 milhões de postos de trabalho diretos e formais, né? Que são gerados pela indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos é a maior geradora de empregos, né? No nosso país, vamos dizer assim, né? Sozinha, ela gera 1,6 milhões, né? Então, a indústria de alimentos ela responde por 23,1% dos empregos, né, de todas as indústrias de transformação, tá? Quando a gente fala de indústria de transformação, gente, falamos de outras indústrias de outros setores, né? Alimentos 23,1%. E o restante, até completar 100%, temos as indústrias de peças, indústrias de carros, indústrias de eletrodomésticos, indústrias de milhões de tipos de coisas, né? Então, a gente pode ver, né, que só a indústria de alimentos tem um percentual muito grande aí, né, de empregos, ok? Bom, gente, os faturamentos, né, desse setor de alimentos. Então, 9,6% do total do PIB brasileiro está relacionado às indústrias de alimentos, tá? Investimentos, né? Temos ali 11,8 bilhões de reais que foram investidos nesse setor de alimentos e 10,5 bilhões que foram investidos em fusões e aquisições, né, de indústrias de alimentos. Bom, gente, as indústrias de alimentos, elas estão em todo o território nacional, então nos 26 estados e no Distrito Federal. Então, qualquer no cantinho do Brasil, você vai encontrar alguma indústria de processamento de alimentos, mesmo que seja uma indústria pequena, isso não importa, tá? Os alimentos são processados em todos os lugares, tá? Então, quando a gente fala do comércio exterior, né, gente, o Brasil, ele exporta 34,1 bilhões de dólares, tá, em alimentos, e em mais de 180 países, né? Então, mais de 180 países vão importar esses alimentos processados aqui do nosso país, tá? Então, gente, quais são os principais mercados, né? Dentre esses 180 aí países que a gente fala, os principais mercados, né, que consomem esses produtos vindos, né, aqui produzidos no Brasil. Desses mercados, 36,8%, né, a Ásia consome, 18,8% a União Europeia, 14,3% o Oriente Médio, tá? E todos esses mercados, né, eles vão responder, essas exportações respondem a 15,2% de todas as exportações brasileiras. Então, a gente exporta 15,2% de alimentos, o restante a gente exporta de outros produtos, né? Eletrodomésticos, já produtos eletrônicos, todas essas outras indústrias aí que a gente pensa, né, pessoal? Tudo que a gente tem em casa é industrializado de alguma forma, né? Exceto vegetais frescos e tudo mais, e muitos deles ainda, se você compra, né, de grandes agroindústrias lá no mercado, às vezes eles são processados de alguma forma, ok? Bom,
Eu trouxe aqui, né, alguns destaques de exportação no Brasil, né? Então, o Brasil é o segundo exportador mundial de alimentos industrializados, tá? Em volume, e o quinto em valor, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, desses produtos que são mais exportados pelo Brasil. Bom, o Brasil é o primeiro produtor e exportador mundial de suco de laranja, tá? É o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de açúcar. É o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de carne bovina. É o segundo produtor mundial e o primeiro exportador de carne de aves, tá? É o segundo exportador mundial de café solúvel, o segundo produtor mundial de doces, né, de bombons e doces, é o quarto produtor mundial e o segundo exportador de óleo de soja, e é o quarto produtor e quarto exportador mundial de carne suína. Então, gente, a gente pode observar, né, como o mercado, como a indústria brasileira é importante, né, como a industrialização de alimentos é importante e ela vai girar todo esse mercado, né, vai auxiliar em todos, tanto na geração de empregos quanto né, na exportação desses produtos, e isso vai gerar muita renda para muita gente. Então, a indústria de alimentos é muito importante, né? Bom, gente, para finalizar nossa aula hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os alimentos industrializados, né, que mais fazem parte, né, da mesa dos brasileiros. Quando a gente fala de carnes, pescados e derivados, nós temos um percentual de 22,1%, 17% de produtos de laticínios, né? Leites e derivados, iogurtes, queijos e tudo mais. 15,9% está relacionado a alimentos como cereais, os chás e os cafés, tá? Os alimentos que são derivados de trigo, diversos, né? Temos aí uma quantidade muito grande desses alimentos derivados de trigo. Então, isso representa 9,2% dos alimentos, tá? 7,9% está relacionado aos óleos e gorduras, 6,4% está relacionado aos derivados de frutas e vegetais, né? Quando a gente fala de derivados, são aqueles produtos industrializados, as geleias, as compotas, as conservas e outros produtos que são derivados desses alimentos. 4,2% está relacionado aos produtos desidratados e supergelados. 2,6% está relacionado aos açúcares, tá? Então, de todos esses percentuais de todos esses alimentos que eu falei, todos eles juntos somam 85,3% do total, tá? E aí, temos um percentual um pouco diferenciado, né, de alguns produtos que são os conhecidos como os ultraprocessados, né, pessoal? Que representam aí 12,9% do total. Então, 3,7% representado pelos chocolates, cacau e balas, né, e 9,2% representados pelos snacks, pelos sorvetes, pelos temperos e outros tipos de alimentos, tá? Então, quando a gente pensa em um produto industrializado, né, quando a gente pensa no que a gente consome em casa, com certeza você vai conseguir classificar em algumas dessas etapas, né, desses percentuais, vários alimentos que você tem dentro da sua casa. E, obviamente, né, alguns produtos nós conseguimos, né, frutas, verduras, vegetais que não são industrializados, nós ainda conseguimos encontrar, né, mas se a gente for pensar, a maioria, né, dos produtos que estão hoje na nossa mesa passam por algum tipo, né, pessoal, de industrialização e de processamento. Bom, é isso, gente, da nossa aula hoje. Nós falamos um pouquinho mais, né, sobre esse assunto na nossa aula online.